experiência dele, a opinião dele, os que ele aplicava sempre foram muito importantes no meu crescimento como lutador. E você frisando também o fato do filho e do pai, a diferença, às vezes até o desconforto, porque o filho se sente pressionado, né, para ser igual ao pai, e começa a ver uma distância maior, um negócio meio que dá uma certa agonia, uma certa antecipação que pode ser negativa. O meu pai sempre teve muita habilidade em tratar os filhos em relação a isso. Eu me lembro que no primeiro campeonato que ele me botou, eu tinha 6 anos de idade, como não havia uma competição para 6 anos, era a partir de 7 anos, eu entrei e o meu pai falou, olha, meu filho, você quer competir? Eu falei, quero, papai, quero competir. Mas ele realmente sabia que eu estava numa situação desvantajosa, porque 1 ano de idade, de 6 para 7 anos, faz uma diferença grande. E ele imediatamente falou, olha, meu filho, se você ganhar o campeonato, eu vou te dar um presente. E se você perder, eu vou te dar 2 presentes. Ou seja, ele não queria que eu perdesse, e eu também não queria perder. Mas ele se mostrou do meu lado na pior situação. Ele mostrou que ele não ficaria chateado comigo, ele não ficaria decepcionado comigo, porque ele me daria mais um presente. Ou seja, mesmo na derrota, eu não ia ver o meu pai como me botando pressão, ou eu desapontando o meu pai. Então, a habilidade dele como pai de aceitar de uma forma muito simples e muito carinhosa, de aceitar, olha, se você tiver algum erro, eu estou do teu lado, eu vou te dar presente, eu vou dizer que você está muito bem. Ou seja, tirou a pressão de mim de atender às expectativas do meu pai, que no caso seriam a coisa mais importante, é o que meu pai pensa de mim. E muitas vezes o pai, sem essa informação, sem esse conhecimento, às vezes o pai é um fã de futebol e o garoto tem habilidade no futebol. Mas ele perde um gol e o pai chega, poxa, meu filho, como é que você perdeu esse gol? O gol estava feito, isso, aquilo. E o garoto fala, poxa, eu desapontei o meu pai. Eu deixei com que ele ficasse desapontado comigo porque eu não fiz o gol que ele queria que eu fizesse. E isso é o começo do fim, é o começo do desapontamento, da frustração da criança, de mesmo com talento, não atender às expectativas do pai ou do técnico. Então, meu pai sempre foi um técnico muito habilidoso para se botar sempre numa posição onde a pressão não vem dele. Entendeu? E se você ganhar, muito bem. Se você perder, muito bem, porque a gente vai trabalhar no homework aqui, vamos fazer um dever de casa aqui para você ganhar na próxima. Ou seja, a visão dele de suportar, de estar do nosso lado, de não se mostrar constrangido ou desapontado no caso de uma derrota, foi uma peça muito importante para que a confiança seja construída de uma forma harmoniosa e crescente. Agora, ô mestre, imagino que dentro de uma família de vocês, né, que o confronto estava lá no tatame e em casa, com os irmãos, não só fica bom no jiu-jitsu, tecnicamente, você venceria o mais velho, né, que às vezes era um ídolo e tal. Você buscava mais, tinha uma coisa lá dentro que falava, pô, eu preciso melhorar, eu preciso passar desses caras, não é só aqui na técnica. É nesse ponto que eu queria tentar extrair alguma coisa. No lado entre a família, sempre existiu, eu não digo uma rivalidade, mas sempre existiu uma intenção de você ser o melhor da família. Porque era muito natural e muito compreensível que a gente tivesse sempre um tirateima. Eu sou um temporão dos meus irmãos, o Rolles, ele era meu primo, mas foi criado pelo meu pai, ou seja, quando eu nasci ele já morava na minha casa, e 10 anos mais velho do que eu. O Rólio, 9 anos mais velho do que eu, e o Helson, 8 anos mais velho do que eu. Ou seja, quando eu cresci, eu não visualizava a competição com eles. Eu absorvia muito a informação entre eles. E observava o confronto entre o Rolles e o Rório, que o meu pai sempre promovia treinos em família para ver quem é o que está mais afiado, quem é que é o melhor. Não havia muito uma ideia assim de organização. Havia mais uma hierarquia e uma sessão de respeito. Claro.
que todo mundo tinha que se respeitar, independente do nível técnico. Então, eu via os meus irmãos saírem no treino e confrontarem entre eles, e geralmente o Rollins levava vantagem nesses treinos. E o meu pai, muito embora querendo ver, às vezes, o Rollins ganhar também, ficava um pouco meio que... Ele queria ver uma igualdade, e o Rollins sempre acabava superando. Mas ele tinha que engolir essa realidade, mas às vezes ele não ficava muito feliz. Mas com relação à minha relação com os meus irmãos, sempre foi de respeito, de observação. Eu sempre gostei muito de aprender com eles. Não só a parte de competição, mas como a parte de aula. E sempre fui muito agradecido a essa informação que veio de cima. Eu via ele como meus ídolos, é o que eu quero ser como crescer. Eu quero ser como Rory, eu quero ser como Rollins, eu quero representar a família. Então, eu tinha muitos sonhos e gols na minha cabeça e tinha que treinar muito forte na academia, às vezes com adultos, com gente, sempre treinando, sempre procurando desenvolver e procurando trazer a informação que eu recebi em casa para os meus treinos. Uma dessas informações, como você mencionou, é o fato de que não se batia em gravata, né? Você não deve bater em gravata, porque a gravata é um golpe, de uma certa forma, poderoso, mas tem saída. E numa dessas posições, num treinamento, um cara me pegou numa gravata, um cara forte, um faixa azul, adulto, eu tinha 12 para 13 anos. E ele me pegou numa gravata e eu fiquei claustrofóbico, fiquei com falta de ar e bati, mas bati chateado, porque eu não deveria ter batido. Não era um movimento técnico suficiente. Era só uma coisa que me tapou a respiração, me deixou claustrofóbico, e eu não tive a calma de aguentar o sufoco. Com essa impressão que ficou na minha cabeça, com essa marca de derrota, eu fui para casa com aquilo na cabeça, eu não conseguia tirar aquilo na cabeça, porque eu, na verdade, dei uma amarelada, foi uma coisa psicológica, não foi uma coisa técnica. E cheguei em casa, imediatamente, deitei num tapete que tinha na sala e pedi para o meu irmão Rollins me enrolar. Eu fiquei esticadinho, ele me enrolou que nem fosse uma panqueca. E ali eu passei um sufoco danado, porque eu pedi para ele me tirar em 10 minutos. E o primeiro minuto foi talvez o pior minuto da minha vida. Foi aquela claustrofobia no calor de Rio de Janeiro, monstruoso no verão. E eu tinha que imaginar o ar entrando e saindo pelo furo aqui em cima da minha cabeça, aquele mau cheiro do tapete, aquela agonia. Eventualmente passou o primeiro minuto, o segundo, o terceiro. Quando ele me tirou dos 10 minutos, eu já tinha reganhado uma calma. Eu já tinha conseguido